Oi, pessoal, boa tarde. Eu não sei se estão me vendo, espero que sim. Sejam todas, e Graciano também, muito bem-vindas nessa reunião, do Comitê Donne da Fari, da Italcam, que eu tenho o grandíssimo prazer de liderar. Eu vou deixar a palavra para o nosso presidente Graziano, e vou voltar aqui daqui a pouco. Obrigada. Boa tarde a todos. Como sempre, a minha incursão vai ser muito breve. Vou deixar esse lindo grupo à vontade de debater e discutir. Boa tarde, Sara. Obrigado. Boa tarde, Virginia, Adriana. Cônsul adjunto Livia Satullo. Bom, não sei se a cônsul conseguiu se conectar já. Ótimo. Bom, o número de lideranças femininas em empresa tem crescido cada vez mais, apesar do cenário ainda bastante desigual. Compreender, né, a importância desse tipo de diversidade em cargo de gestão é essencial. E essencial para quê? Para criar empresa de maior impacto positivo e de performance. No meu escritório, 70% é presença feminina. Essa criação do comitê é demonstração tangível do meu apoio a essa liderança feminina. Para quem não sabe, além da minha esposa, eu tenho duas filhas, mulher, admiro muito no meu cotidiano essas características de lideranças feminina. Fiquei muito feliz ao saber da chegada da Livia Satullo, uma diplomata que chega em São Paulo para somar e acolheu de imediato o nosso convite para esse evento. Ele é um exemplo inspirador, vai nos apresentar a sua trajetória. Eu não vou apresentar ela porque ela mesmo vai em seguida poder se apresentar. Antes da fala da Virginia e comigo, então é só deixar os meus parabéns, bom evento, e a palavra com a nova cônsul adjunta de São Paulo, Livia Satullo, por favor. Então, bom dia a todos e a todas. Bom, como primeira coisa, eu queria desculpar-me porque não falo perfeitamente português. Eu cheguei aqui em São Paulo do Senegal em setembro, então minha primeira missão foi em Senegal. Trabalho no Ministério de Relações Exteriores até 6 anos. Então, agora isso é a minha segunda missão. Então, aqui ficamos mais ou menos 20 mulheres. Todas vocês são mulheres trabalhadoras e queria dizer também mulheres que trabalham em lugares também de grande responsabilidade. Eu acho que a gente representa de um certo jeito uma elite do universo feminino. Eu, como primeira, e esta é a minha experiência que quero compartilhar com você. Eu faço parte de uma carreira, a carreira diplomática, que ainda permanece muito e principalmente masculina. É interessante saber que na diplomacia italiana, porque não sei o que acontece no Brasil, mas posso falar da diplomacia italiana. Na diplomacia italiana ainda pelo menos o 70% dos diplomatas são homens. Então a presença feminina permanece uma grande minoridade. Tem muitas razões. Algumas pessoas acham que nosso estilo de vida, então o estilo de vida diplomatico, é a primeira razão que faz que a maioria dos diplomatas são homens, mas tem também alguns estudos muito interessantes que analisam o método de seleção dos diplomatas na Itália e acham, na verdade, que o método de seleção foi pensado pelos homens. Então, penaliza o ingresso das mulheres na carreira.
E acho que essa é uma coisa muito interessante. Se você me pergunta agora se essa predominância masculina está influenciando de um jeito negativo minha carreira, eu posso dizer que não, não está influenciando de um jeito negativo minha carreira. Mas acho que fuggendo un pochino di un discorso somma femminista, a gente tem que pensar que a maior presença feminina, tanto a nível público que a nível privado, então empresarial, é uma oportunidade, uma grande oportunidade para mudar os paradigmas. O que quero dizer? Acho que nós mulheres, tem que ser conscientes que de nossas especificidades e fazer também dessas especificidades nossos trunfos. Sem a pretensão de adaptar-nos ao modelo masculino. Como disse antes, eu chego de um país africano, então do Senegal, onde a situação feminina tem ainda que desenvolver. Mas para mim foi também a oportunidade para pensar sobre o papel que as mulheres podem jogar na liderança a todos os níveis. Então, acho que esse convite, porque eu sou muito obrigada à Câmara de Comércio e tenho muita honra per esse convite, é uma oportunidade para discutir e debater sobre nosso papel. Então, agradeço e agora deixo a palavra aos outros palestrantes. E muito obrigada, Inna. Obrigada, Cônsul Lívia. Muito obrigada e muito prazer te conhecer. Piacere di conoscerti. Espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente. Você falou perfeitamente português, então tá ótimo. Quase perfeitamente. Tudo bem. Todo mundo entendeu com certeza tudo que você falou. Bem isso, então, eu tô super de acordo quando você fala que a gente não tem que fingir que somos homens. Eu acho que isso é muito importante, nós temos que valorizar, assim, algumas diferenças que existem sem tentar fingir sermos o que não somos, porque não vai dar certo, simplesmente, assim, não vai dar certo, nós não somos idênticos. Nós temos, eventualmente, formas diferentes de pensar, modos de pensamento diferentes, e então temos que fazer o nosso percurso, mas temos que ter estradas abertas para chegar em qualquer lugar do mundo, porque justamente não tem que ser processo de seleção, que isso funciona para homens, né? Isso que hoje em dia não deve mais existir, tomara que não exista mais. Então, muito obrigada por ter participado, por participar da nossa reunião. Eu vou agora apresentar a Virgínia, que é a nossa palestrante de hoje. E, além de ser uma das minhas melhores amigas, a Virgínia é o CEO da Global Compass e do Arium Abordagens para a Evolução Humana. A Virgínia é economista, com mestrado em economia e tem muitas especializações, particularmente em neurociência e psicologia cognitiva, em economia comportamental, marketing internacional, enfim, eventualmente, Virgínia, você complementa. Mas a Virgínia tem uma certificação muito importante, que é em abordagem para mudança, pelo Minds at Work, nos Estados Unidos.
e hoje ela vai dar um uma pequena parte do primeiro workshop dela e apresentar esse projeto que nós estamos começando aqui com Donne da Fari, de criação de um núcleo específico para o mindset e o desenvolvimento feminino. Eu só aproveito agora da minha fala para dizer que temos em preparação, eu estou falando temos como se eu estou parte da Câmara, mas a gente tem em preparação vários outros núcleos e vários outros comitês muito interessantes, onde queremos que muitas dessas donas da Fari, das nossas mulheres de negócios, participem, para justamente abrir portas, criar percursos, criar uma maior diversidade que acho que todas nós sabemos que é muito importante. Então, agora é com você, Virgínia. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto em casa aqui na Câmara Italiana, tanto porque, por parte da minha carreira, eu sempre trabalhei muito aí com empresas da Itália, seja em acordos de transferência de tecnologia, seja também ajudando empresas brasileiras a trabalharem mais no mercado italiano também. E principalmente porque tanto o Graciano, como a Sara, como a Adriana, e agora também escutando pela primeira vez aí a Lívia, né, sempre me acolheram muito bem. Então, realmente me sinto em casa. Obrigada aí a todos vocês aí pela excelente recepção. Bem, eu sou apaixonada por esse tema de evolução humana, né? O que a gente chama de evolução no sentido tanto cognitivo, emocional, de visões de mundo, evolução que nos leva a melhores modelos de decisão e ação, e também a criar contextos que nos ajudem a evoluir, né? A Lívia colocou muito bem, né, uma questão que está sendo muito trabalhada cada vez mais em economia comportamental. Como é que a gente também cria contextos, ou seja, a gente dá, né, de certa forma, empurrões para que a sociedade, os humanos, né, nós adultos, que a gente evolua realmente na direção certa. Então, esse tipo de pesquisas que a Lívia citou, né, de pesquisar em que contextos também a mulher está inserida, né, que contextos estão, de repente, produzindo que a maior parte de diplomatas seja homens, né, é cada vez mais importante e faz parte do que a gente chama, na economia comportamental, né, dessa questão experimental. Não basta a gente ser inovador. No mundo atual, a gente também tem que cada vez mais ser experimental no sentido de testar, aprender e adaptar, né? E para isso a gente precisa de pesquisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, a minha ideia aqui hoje é justamente dar alguns highlights sobre como é que os desenvolvimentos recentes, né, da ciência têm nos ajudado a evoluir, né, acelerar esse nosso processo de evolução. Afinal, por que a gente também precisa acelerar o nosso processo de evolução? Então, eu também trouxe alguns highlights aqui bem interessantes para vocês, né? E como é que esse processo, esses desenvolvimentos da ciência, nos ajudam, né, enquanto mulheres, a gente também se posicionar melhor no mercado de trabalho, melhor frente a algumas crenças limitantes aí da sociedade ou da nossa criação também, superar essas crenças, tendo melhores modelos de decisão e ação, como também eles ajudam as organizações, as instituições a criarem contextos mais propícios para a inserção da mulher de uma forma mais igualitária. Então, eu acho que tenho certeza aí que vocês vão gostar. E tem vários pontos bastante interessantes. Vamos lá, eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Bem, acredito que todos estão vendo, né, Sara? Ok, então vamos lá. Bem, tenho certeza que vocês já ouviram, né, muito falar que nos tempos atuais a nossa mudança se tornou uma constante, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso também muito claro, né? Colocou todos no movimento de mudança, querendo ou não querendo,
né? As mudanças já aconteciam, né? Tanto na época dos nossos pais, como também no início da minha carreira, isso também já fazia parte. Mas o que era uma característica daquela época é que a gente tinha mais tempo para a gente se adaptar a essas mudanças, né? E uma das coisas que as pessoas pouco falam, né, é que atualmente a gente também teve uma mudança na própria natureza da mudança, né? As mudanças vêm muito mais recheadas de desafios adaptativos. E, afinal, o que são esses desafios adaptativos? São desafios para os quais a gente não tem uma única resposta certa. Eles são tão complexos e envolvem tantos temas, né, que a gente não pode definir, olha, vai por aqui ou vai por ali. A gente tem que ir num processo experimental, né, de tentativa e erro, né, experimentando como é que vão ir adaptando os nossos modelos. Por isso que o que a gente chama de economia experimental, né, é uma nova tendência, né? Não basta a gente ser inovador, a gente também tem que ser experimental no sentido de adaptando os nossos modelos de decisão de acordo com o contexto e as circunstâncias, porque é isso que caracteriza e dá muita complexidade aos desafios adaptativos. Uma resposta que serve num determinado contexto não vai poder ser aplicada em outro ou num determinado momento, né? A gente tem que analisar o contexto, as pessoas que estão envolvidas e a dinâmica do momento também, e fazendo esses experimentos e daí testando e melhorando os nossos próprios modelos de decisão e ação. Tá? Então, esse é um ponto fundamental e que deu uma maior complexidade ainda para a mudança. E, com isso, né, o que vem? Né? O que fica essencial, né, nesse tempo? A gente tem que acelerar a nossa inteligência evolutiva, que é um termo novo, né? Os americanos têm usado bastante esse termo, né? Particularmente um professor de Harvard, que eu vou apresentar para vocês aí mais tarde, aqui no slide, e o que é essa inteligência evolutiva? É a capacidade única que o ser humano tem de acelerar a sua superação e a forma como ele dá significado às suas capacidades especializadas, às suas interações e às suas emoções. Então, o ser humano é uma máquina de dar significado, né? Seja para as nossas relações, para o que acontece com a gente sempre está justificando por que uma determinada escolha nossa foi feita e assim por diante, ou por que a gente teve uma determinada emoção. Isso é uma característica nossa. E é isso que nós chamamos de consciência, né? Pelo menos cientificamente, essa capacidade que a gente tem de dar significado e de mudar estes significados, né? Então, a gente tem essa velocidade e essa predisposição para fazer isso. A única coisa é que, até então, a gente não estava tão acostumado a exercer essa inteligência evolutiva de uma forma mais natural, mais orgânica, e que os tempos atuais estão demandando isto, né? E por que isso se torna a grande oportunidade deste século, né? Bem, está entrando aí a questão da inteligência artificial, né? E, além disso, os estudos mostram que um adulto dificilmente chega nos estágios mais evoluídos, né, de desenvolvimento da própria consciência, antes dos 45 anos, né? Grande parte deles nunca chega a esses estágios de desenvolvimento, mas as pesquisas mostram que um adulto só chega nesses estágios mais complexos, né? Que consegue abraçar maior complexidade, que tem menos pensamentos binários, são mais evoluídos cognitivamente, lidam melhor com as suas emoções e com as suas próprias idiosincrasias, né? Antes dos 45. E o que está acontecendo, né, no mercado de trabalho? A gente, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem um grande número de pessoas que estão no mercado de trabalho com 45 anos, né, e que vão ficar no mercado de trabalho por pelo menos mais 15 ou 20 anos. Então, com isso, a gente tem chance, né, de, enquanto espécie humana, de começar a resolver problemas mais complexos, que até então não eram possíveis de ser resolvidos, porque a gente não tinha pessoas com esses estágios num número suficiente
para resolver esses problemas mais complexos, né? Então, a ideia é que, com a inteligência artificial, a gente também vai ter mais tempo para se dedicar a esses problemas, para a questão da evolução da consciência e para resolver problemas mais complexos que as máquinas não conseguem e que a gente precisa justamente por essa nossa capacidade de sintetizar a questão das emoções também e de evoluir em termos de consciência. Esses dias eu estava num workshop aí de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Sanofi, e tinha um palestrante que falou que a partir de 2025, teoricamente, vai ser possível, em função dos desenvolvimentos da bioengenharia, um ser humano chegar aos 1000 anos de idade. Né? Bem, gente, que não sejam os 1000 anos, né? Mas se for 120 anos, vocês já imaginem quantas vezes a gente não vai ter que mudar ao longo da nossa carreira para a gente poder ficar no mercado de trabalho e acelerar a nossa própria inteligência evolutiva nesse mundo que está mudando a toda hora. Né? A cada 5 anos, os conhecimentos que a gente tem também vão ficando obsoletos, né, na era do conhecimento. Então, a gente precisa, de fato, aí, acelerar a nossa inteligência evolutiva. Bem, a boa notícia, né, é que a neurociência, né, comprovou que nós somos múltiplos. Né? Nós temos uma multiplicidade de talentos. E até então, né, pelo modelo e pela forma, o tempo que a gente ficava no mercado de trabalho, a gente não tinha tempo para exercer toda essa multiplicidade de talentos. Né? Eu costumo fazer uma metáfora aí, né, com o mar. Né? O mar é tão absoluto que quando a gente está caminhando no mar, na praia, a gente, em geral, não presta atenção nas outras coisas. Né? A gente presta... que o mar ele ocupa muito espaço, né? Ele também tem um cheiro muito, muito característico, né? Ele tem uma beleza muito forte, e aí a gente acaba, às vezes, esquecendo de contemplar os outros aspectos. Né? E assim é também com os nossos talentos. Às vezes, a gente, durante uma carreira executiva, exerce tanto uma determinada característica, como, por exemplo, a objetividade, que a gente acaba não percebendo outros talentos que a gente tem. Né? Inclusive, outros também têm uma certa dificuldade de perceber isso. E agora, com essa complexidade do mundo atual, que exige que a gente coloque em prática uma série de talentos, com a necessidade de a gente acelerar a nossa inteligência evolutiva e com o fato de que a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, no mundo que está numa dinâmica muito forte, né, de mudança, então a gente vai poder colocar essa nossa multiplicidade de talentos em prática. Né? E exercer a questão do mindset aí, de crescimento aí, que é tão importante, que está vinculada aí à questão da inteligência evolutiva. Né? Agora, mudar, né, nunca é fácil. Né? Evoluir não é fácil, ou pelo menos não era fácil até então. Né? Até porque ninguém aprendeu a evoluir ou a mudar, seja na faculdade ou mesmo na maior parte dos treinamentos corporativos. Né? A gente não tinha uma ciência que nos ajudasse nesse sentido. Com os desenvolvimentos recentes da neurociência, da economia comportamental e de uma linha da psicologia cognitiva, hoje a gente tem as ferramentas adequadas para fazer isso. Né? Porque mudar só era fácil quando a gente tinha 100% de certeza que a gente ia para uma posição melhor. Né? Isso a gente nunca tem, principalmente no mundo atual. Né? O fato é que os estudos também mostram que as mudanças, né, humanas, elas não são fáceis ou lineares. Né? Não é só uma questão, não está só relacionado ao meu grau de motivação intrínseca ou o quanto eu sou determinada. Né? Não está vinculado a isso. Ela envolve outros aspectos. E, nesse sentido, né, 2 professores nos ajudam bastante. Um deles é o Richard Thaler, que é um economista, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, justamente porque ele quebrou um dos grandes paradigmas aí da economia. Né? Os agentes econômicos não são racionais. Não tem aquela história dos agentes tomarem sempre as melhores decisões e maximizarem sempre os benefícios. Isso não é um fato. Né? A maior parte das pessoas, quer dizer assim,
acaba tomando, de fato, decisões equivocadas, procrastinam, mesmo quando querem muito alcançar um determinado objetivo, né? E isso tem a ver com uma série de questões, né? Mas a principal é que a gente tem racionalidade limitada, né? A gente é um ser que também envolve emoções e a gente não toma essa combinação da emoção com a razão, né? E mais alguns outros aspectos que eu não vou detalhar aqui, fazem com que a gente realmente tenha uma racionalidade limitada, né? Que está muito vinculada às nossas experiências, ao contexto que a gente viveu, ao contexto que a gente foi criado, ao contexto da organização onde a gente está inserido. Isso limita a nossa visão de mundo, né? Lembrando que nós somos máquinas de dar significado ao mundo, né? Ou seja, a forma como a gente dá significado às nossas emoções, à nossa interação e à nossa relação com o mundo fica prejudicada por essa visão limitada. Então, esse foi um grande avanço no sentido da gente passar a identificar a necessidade de realmente fazer estudos sobre contextos que podem empurrar, né? O Richard Thaler ficou muito conhecido por isso, inclusive vários países têm usado, né, essa questão do empurrão, que é essa questão do nudge, né? Empurrar as pessoas para sair da zona de conforto e ir na direção certa, né? Na direção de um comportamento melhor, né? E o outro é o professor Robert Kegan, que é um psicólogo de Harvard, ganhou o prêmio de inovação disruptiva no ano passado, pelo seu trabalho justamente nessa questão de abordagens à mudança. E ele, né, descobriu que, tal como o nosso corpo, né, o nosso cérebro também tem um sistema de imunidade à mudança, ou seja, ele também ataca qualquer novidade, né? Qualquer questão de mudança, porque a gente sai da zona de conforto e envolve riscos e também mexe com os nossos comprometimentos escondidos, que eu vou explicar mais na frente um pouquinho. Tá? Então, esses dois senhores, né, eles nos ajudaram a entender o seguinte, né, que o cérebro, tal como os neurocientistas dizem, né, ele é muito parecido com um elefante, né, como se a gente estivesse montado no elefante, né? Ou seja, a gente acha que está no comando, mas o elefante ele anda sozinho. Por quê? Porque a gente tem uma série de automatismos. Se a gente fosse tomar todas as decisões conscientemente no nosso dia a dia, a gente com certeza ia fazer muito mais coisas. É por isso que o nosso cérebro automatiza uma série de modelos de decisão e etc. Né? Inclusive, durante um determinado período, os neurocientistas chegaram a discutir se existia o livre-arbítrio, né? Porque a gente só tem 3 segundos entre tomar consciência e definir como a gente vai agir, né? Então, é muito pouco tempo. Se a gente não estiver muito atento, o elefante anda sozinho, ou seja, a gente cai nos automatismos, né? E é isso que o Richard Thaler disse, né, que a gente tem que fazer com os empurrões, ou seja, a gente tem que criar contextos que façam as pessoas sair da história do elefante, a domar o seu elefante e a, de fato, dirigir para onde ele está indo. Né? Quem assistiu aí o filme Divertidamente, né, lembra dessa questão da nossa multiplicidade, né? Ninguém é louco, todo mundo tem N vozes trabalhando aí diariamente na sua cabeça, né? Tem um dia que a gente acorda aí ouvindo mais a vozinha da tristeza, tem outro dia que a gente está mais bravo, tem outro dia que a gente está mais alegre, etc. E tudo isso implica nos nossos modelos de decisão e ação. Né? E tanto o Kegan como o Richard Thaler falam que é importantíssimo é que a gente esteja cada vez mais consciente, né, da forma como a gente está sintetizando no nosso dia a dia essas N vozes, para a gente ir melhorando os nossos modelos de decisão, poder ficar atento a eles e caminhar na direção que a gente realmente deseja. Porque senão o nosso elefante pode nos levar
a uma direção diferente do que a gente quer. Seja porque ele anda no automático, seja, como o Keegan falou, porque o nosso cérebro reage a qualquer desafio e a qualquer mudança, né? Em função de alguns comprometimentos escondidos que a gente tem e que muitas vezes são, inclusive, inconscientes. Então, a gente precisa também trazer essas vozes para o consciente, né? Ter ciência delas, para que a gente possa dar novos significados à forma como a gente age e atua. O professor Robert Keegan, né, ele também, um dos motivos pelos quais ele foi premiado, é que ele desenvolveu, né, ele identificou que para um adulto, né, o que torna um adulto mais efetivo do que o outro não é a sua personalidade, mas assim o seu estágio de desenvolvimento, né? E nas pesquisas dele, ele identificou 3, tem alguns seguidores dele que usam mais estágios vinculados aí ao pipeline da liderança, mas esses são os 3 estágios básicos, né? O mente social, que é aquele adulto que ele se dirige muito pelo status quo, né, pelo que está estabelecido, ele espera muito do chefe dele, né, dizer, né, o que ele tem que fazer, ou organização também, priorizar, ele, de certa forma, está sempre sendo levado pelas normas da sociedade ou pelas normas do contexto onde ele está inserido. Ele dificilmente quebra essas regras, né? Tais adultos, no mundo atual, tendem a perder muito a sua utilidade, né? Porque é justamente a gente está precisando, em qualquer nível das organizações, de pessoas que façam as suas escolhas, né? Que também deem suas ideias, né? E saiam daquela história do status quo. O mente autoguiada é o segundo estágio, né? Grande parte dos CEOs, dos empresários e dos executivos de nível mais alto se encontram aí, que são aquelas pessoas que desenvolvem os próprios modelos, seguem regras, mas também não têm problema de quebrar as regras. Tá? Então, nesse sentido, elas são mais úteis no mundo e no contexto dinâmico que a gente está vivendo atualmente, mas elas também são pessoas que, às vezes, se apaixonam demais pelos seus modelos, né? É aquela história do líder heróico, né? Ele se apaixona pelo modelo, porque aquele modelo dele foi vencedor, e ele tem dificuldade também de adaptar o modelo dele, ou até de se relacionar com pessoas que têm modelos diferentes dele, né? E isto, no ambiente dinâmico e no ambiente de ecossistema, também acaba não sendo tão útil assim. E o último estágio, que é aquele que eu falei que as pessoas nunca chegam antes dos 45 anos de idade, é o mente autotransformadora. São aquelas pessoas que até têm seus modelos, desenvolvem os seus modelos, mas quando eles não são mais úteis dentro daquele contexto ou daquele momento e daquelas circunstâncias, eles mudam os seus modelos, né? Ou eles também não têm problemas em abandonar seus modelos se o modelo de uma outra pessoa é mais útil naquele contexto e naquela circunstância. São pessoas que tratam a própria personalidade como um objeto passível de mudança. Aqui tem um conceito muito importante, né? De quem contém o quê, né? Nós contemos a nossa personalidade, e não é a nossa personalidade que nos contém. Então, isso faz uma enorme diferença, porque daí a gente consegue entender, poxa, eu posso mudar isso, né? Não é porque em boa parte da minha vida eu fui introvertida que eu preciso continuar sendo, né? Eu posso até sofrer durante um tempinho para mudar essa característica, mas eu posso mudar se eu ver que aquilo não está sendo mais útil ou se naquele contexto não vai ser mais útil, né? E assim mesmo também, se eu tenho um modelo de liderança mais heróico, se eu estou vendo que no mundo complexo é humanamente impossível uma única pessoa ter resposta para tudo, né? Então, eu me dei conta. Se eu quero continuar crescendo e me movendo rapidamente, eu tenho que fazer alianças, eu tenho que contar com outras pessoas e pessoas que são tão boas quanto eu nas suas áreas, né? Então, isso se torna fundamental. Então, esses estágios, eles são estágios não só emocionais, mas eles são estágios também cognitivos.
né? As pessoas em estágios mais avançados, elas conseguem lidar com problemas mais complexos, elas têm pensamentos menos binários e elas conseguem tornar a mudança parte integrante do processo, né? Ela se torna orgânica, como tem que ser, né, no mundo atual. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, as pesquisas mostram que atualmente 58% dos adultos se enquadram em mente social, 35% em mente autocentrada e 7% só em mente autotransformadora, que é aquele estágio que a gente precisa para o mundo atual, né, para a gente poder resolver os problemas mais complexos. É claro que agora, com essas ferramentas, com essas abordagens da neurociência e da economia comportamental, a tendência é que a gente tenha mais pessoas evoluindo mais rapidamente para a mente autocentrada e mente autotransformadora, né? E assim a gente possa ter mais condições de resolver problemas mais complexos, né? E de uma outra forma, interligando principalmente o emocional e o cognitivo. Bem, e daí? Né, neste contexto todo, né, como é que ficam nós, mulheres? Né? Bem, eu diria que a gente tem aí, de fato, uma grande oportunidade, né, porque a gente tem um grande arsenal hoje para lidar com essa questão de vencer algumas crenças limitantes impostas que nós mesmos assumimos para nós, né? Seja em função da forma como nós fomos criadas ou dos contextos que nós estamos, né? Tipo, olha, esse tipo de profissão é muito difícil para mim, ou eu não sei colocar preço no meu trabalho, eu não sei monetizar as minhas relações, né? Então, várias das crenças que eu não sei me vender, eu não me posiciono tão bem como os homens, etc., isso são crenças limitantes, né? E que precisam ser superadas, seja por nós mesmas, né? Nós mesmas temos que nos convencer de que a gente é capaz e que isso é um desafio adaptativo, né? É só uma questão de fazer alguns experimentos e começar a ampliar as nossas perspectivas, né? Adotando aí um mindset de crescimento, como também a gente precisa ter nas organizações e nas instituições contextos que aceitem isso e criem as condições favoráveis para que tanto as mulheres como os homens, as pessoas que estão trabalhando naquela organização, também superem essas crenças limitantes que impedem que a mulher tenha uma posição mais igualitária. Então, essa eu diria que a gente está num grande momento, porque a gente tem as abordagens necessárias hoje para a gente poder fazer isso e acelerar a nossa inteligência evolutiva aí também neste contexto. Tá? Então, superar as nossas crenças limitantes, hoje a gente consegue fazer isso mais facilmente em função das abordagens que a gente tem e do uso da própria economia experimental para nos ajudar a desenvolver os contextos aí corretos, né? Uma das questões, né, que costuma ser uma das crenças, né, que é o seguinte, né, na verdade as pesquisas mostram que não tem essa questão de diferença de um cérebro da mulher ou do homem, ou que determinadas características são mais femininas do que masculinas, né? Até as pesquisas mostram, né, que o cérebro da mulher é mais, em geral, tende a ser mais denso e menor, mas o cérebro do homem é maior, mas tem mais buracos vazios, né? Brincadeiras à parte, mas os grandes, as pesquisas... Espero que o Graziano tinha saído já. Eu espero isso. Foi com os buracos vazios, né? Pois é. Mas, apesar disso, pessoal, o que os cientistas chegaram à conclusão é que cada cérebro ele é único. Ele é um mosaico de características masculinas e femininas. Então, a gente não pode dizer que as mulheres tendem, né, são de macho, né, etc. Isso, na verdade, a ciência não traz comprovação. Agora, é claro, né, o que a gente tem é que a gente é fruto também de um contexto, né? Então, o fato, né, da gente
está mais vinculado às emoções, etc., isso tem mais a ver com os contextos e a forma como a gente foi criada do que com algumas questões fisiológicas do nosso cérebro, né? Então, esse também é uma questão que a gente precisa desmistificar, né? Então, a gente tem, né, de certa forma, as mesmas condições e as mesmas competências e condições, né? Tem mulheres que são muito objetivas, tem homens que são pouco objetivos, tem mulheres que não lidam tão bem com as emoções e tem homens que lidam bem com as emoções, né? Eu vejo isso pelos meus próprios trabalhos também de desenvolvimento com as pessoas. Então, é essa questão. Cada um é um mosaico único, né? Agora, o que existe, é claro, a gente tem contextos que fazem com que as mulheres, em geral, tendam a desenvolver mais uma característica do que a outra. Lembra aquela história que eu falei, né? Que nós somos múltiplos e, às vezes, ao longo da vida, a gente acaba desenvolvendo e reforçando muito uma determinada característica e não tendo tempo ou as condições necessárias para desenvolver outras, né? E que isso deve mudar aí nos próximos anos, né? Então, essa questão das crenças femininas e do contexto aí são importantes, né? Então, a gente tem muito mais crenças femininas e contextos que reforçam essas crenças do que, na verdade, uma situação onde a gente tem homens e mulheres, né, diferentes fisiologicamente em termos de cérebro, né, em termos de especialidades cognitivas. Tá? Agora, né, o que a gente tem com esse reconhecimento, né, de que para a gente evoluir, né, a gente tem que trabalhar a emoção junto com o cognitivo, né, que foi o que aquele economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia fez, né? Não somos seres racionais, nós somos seres irracionais. A gente tem emoções, tem isso, e quando a gente vai desenhar os nossos modelos de decisão e criar os contextos, a gente tem que levar isso em consideração, senão a gente erra, né? Então, com essa necessidade também que está vindo de uma humanização da gestão, que é trabalhar a questão da emoção junto e levar isso em consideração, aí eu acredito que, em função da forma como a grande parte das mulheres foi criada, né, das coisas que a própria sociedade tem nos feito, né, dito que, olha, as mulheres são melhores para isso, são melhores para cuidar das emoções, para criar de filhos, etc., a gente tem uma grande oportunidade, porque a gente está mais acostumada a falar sobre vulnerabilidades, a gente se sente mais confortável, em geral, né, com essa questão de discussão das vulnerabilidades e está mais acostumada a lidar com as emoções, né? Isso faz mais parte do nosso dia a dia. E daí a gente tem, de novo, uma grande oportunidade de se posicionar de uma forma mais inteira, mais integrada e evoluir mais rapidamente em termos cognitivos e emocionais de uma forma integrada, né? Então, essa, de novo, acaba sendo uma grande oportunidade aí que a gente está tendo, né? E a boa notícia é que a gente tem boas ferramentas muito funcionais para nos ajudar, inclusive, a superar algumas crenças limitantes que a gente tem, né? Sejam elas mais femininas ou menos, né? Aí. Uma delas foi criada justamente pelo Robert Keegan, né, esse professor que ganhou o prêmio Tribeca aí de Harvard, que é uma ferramenta muito simples, é um mapa, ele chama de mapa de imunidade e mudança, que é uma matriz com 4 colunas, onde a gente identifica, deixa eu minimizar aqui, né, qual é o nosso objetivo de mudança em termos de mudança de mentalidade, né, o que a gente faz contra no dia a dia ou não faz a favor, né? Ou seja, a gente identifica as nossas próprias contradições, né? Faz parte dessa questão da humanização da gestão, né? A gente entender que a gente é contraditório mesmo, né? A gente tem as N vozes lá do filme Divertidamente, então a gente precisa entender que, embora a gente tenha um objetivo, às vezes a gente tem comportamentos contraditórios, né? Isso faz parte da nossa irracionalidade. Então, isso a gente faz aqui na coluna 2, né? E na coluna 3, a gente identifica quais são os nossos comprometimentos escondidos, ou seja, por que
que a gente tem esses comportamentos contraditórios? Quais são os medos que estão associados a isso? E quais são aquelas questões que estão no nosso inconsciente que fazem, que justificam os nossos comportamentos contraditórios, né? E na coluna 4, a gente identifica quais são os nossos grandes pressupostos, quais são as visões limitadas do mundo que a gente está tendo, né? Que fazem parte da nossa experiência ou da forma como a gente foi criado e que justificam os nossos comprometimentos escondidos, né? Então, essa é uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa, né? Eu costumo dizer que o poder dela está justamente em devolver o nosso protagonismo, mas um protagonismo com humildade, né? Eu não consigo mudar meu chefe, eu não consigo mudar a macroeconomia, eu não consigo mudar muitas coisas, mas eu consigo mudar a forma como eu reajo a esses fatos. E isso, por si só, dá um empoderamento muito grande, né? Inclusive para nós mulheres, no sentido da gente mudar a forma como a gente reage a determinados paradigmas e a determinadas crenças sociais, né? E ao status quo social. E a partir do mapa, a gente faz um exercício justamente de testes exploratórios, porque isso aqui é um desafio adaptativo, né? Então, a gente aprende a fazer esses testes exploratórios e, com isso, a gente passa a entender a mudança como uma coisa natural, um processo natural, dentro de um mindset de crescimento. Ok, hoje eu estou com esse desafio, até então eu ainda não sei como fazer isto, mas eu tenho os caminhos para, né? Eu posso mudar, né? Então, com isso, dá um empoderamento grande, a gente aprende a incorporar a mudança como algo natural e orgânico, né? E a gente passa a não ter mais medo em relação à mudança. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu fiz o meu mapa de imunidade à mudança, há 7 anos atrás, lá em Boston, nos Estados Unidos, eu sofri um pouquinho, né? Sofri uns 3 meses aí para fazer mudança. Mas depois que eu aprendi esse processo, né, quando eu vejo hoje em dia que eu não estou indo nem para frente nem para trás, eu paro, sento, pego uma folha de papel, desenho as 4 colunas e resolvo o meu problema, né? Consigo identificar e melhorar o meu modelo de decisão e ação, né? Leva um tempo, né? E não quer dizer, isso também não é uma coisa milagrosa, não quer dizer que você vai mudar da noite para o dia, né? Mas a gente vai se tornando a nossa melhor versão, pelo menos cada dia 10% melhor, né? Então, isso que é o processo de inteligência evolutiva, né? A gente mudar a forma, mudar as nossas crenças limitantes, passar a enxergar o mundo de uma forma menos binária e com mais possibilidades, né? Então, isso dá um poder enorme aí para nós. E o que a gente precisa também nesse contexto, né, é aprender a criar ambientes, abordagens e culturas, né, que deem segurança, né, segurança para as pessoas mudarem e compartilharem as suas vulnerabilidades e superar essas vulnerabilidades e crenças limitantes, né? Porque sem um ambiente seguro, as pessoas não vão compartilhar suas vulnerabilidades. Então, a gente precisa estar acostumado, né, a criar esses ambientes. A gente precisa também contribuir, né, criar processos e ferramentas que ajudem a monitorar e a promover, de fato, a inteligência evolutiva, né? Se a gente chega, eu costumo brincar, né, com gerentes e com diretores, se nas nossas reuniões diárias a gente fica cobrando só lá os indicadores e as metas e não conversa com as pessoas sobre os desafios adaptativos que elas têm, os desafios de mudança de mentalidade, e a gente não compartilha como é que as pessoas estão evoluindo nesse sentido, né, a gente não está tendo uma humanização da gestão, né? A gente está falando só sobre performance e não está falando sobre as pessoas que estão envolvidas em gerar aquela performance, né? Então, a gente precisa tratar isso também de uma forma mais aberta e trazer isso para as reuniões diárias, até para que as pessoas vejam, poxa, eu não estou sendo cobrado só para aquele resultado, mas eu também estou sendo cobrado sobre a forma como estou evoluindo, né? E como é que essa forma está impactando, seja no engajamento da minha equipe, seja nos resultados aí da empresa como um todo.
E hoje a gente tem ferramentas também para isso, né? Os economistas, né, têm evoluído muito também nessa questão, né, dessa questão de criação de dashboards que monitoram também a evolução qualitativa das pessoas aí, em termos de inteligência evolutiva, né? A gente precisa criar contextos e ambientes e culturas organizacionais que empurrem, né, no sentido I nudge you, né, que empurrem as pessoas para a direção certa, né, e, de certa forma, deem problemas que resolvam as pessoas, né? Se a gente dá para os nossos funcionários, para a nossa equipe, somente problemas que eles já têm domínio e todas as condições de resolvê-los, né, eles nunca vão crescer, né? Então, a gente tem que dar problemas que também, de certa forma, resolvam e promovam a própria inteligência evolutiva nas pessoas, né? Assim, a gente vai estar criando organizações que não somente são ótimos lugares para trabalhar, mas também são ótimos lugares para as pessoas crescerem e se desenvolverem, né? E, por fim, com isto, a gente também vai criando organizações experimentais, né? Porque a característica dos desafios adaptativos é que eles dependem muito do contexto, né? Então, para eu entender, né, tal como a Lívia falou, né, para eu entender por que a gente tem poucas mulheres no meio diplomático, não adianta somente eu estar avaliando as características da profissão, mas eu também tenho que promover, será que eu estou criando os contextos necessários para ter uma maior inserção também de mulheres aqui, né? Como é que eu vou testando questões, né, que poderiam, de repente, ser mais favoráveis a ter mais mulheres no meio diplomático, e assim eu vou aprendendo o que pode gerar, né, um melhor balanço e vou adaptando os meus modelos, seja o modelo de seleção, seja o modelo de manutenção e de avaliação e de crescimento na carreira também como um todo, né? Então, essa é a forma da gente permanentemente estar se tornando uma melhor versão de si mesmo, né? Tal como, né, a história da lagarta e da borboleta, né? A gente tem que aprender a fazer isso constantemente, continuamente, né? Então, ok, a gente aprende aquilo, passa a dominar, tem aquele modelo, quando aquele modelo não é mais válido, a gente muda, porque isso faz parte da evolução e essa é uma capacidade natural que a gente tem. E no mundo da inteligência artificial, a gente também, se a gente quer continuar sendo útil, né, e continuar no mercado de trabalho, a gente vai ter que se tornar melhor naquilo que nos torna genuinamente humanos, que é a nossa consciência, né, que é essa nossa capacidade que a gente tem de evoluir na forma como a gente vê o mundo. Então, de certa forma, eu estou encerrando aqui, né? Essa é uma grande oportunidade, né, que a gente tem. Eu vejo que, de fato, a gente vai ter modelos, né, tanto de treinamento, como também de culturas organizacionais que acelerem a inteligência evolutiva aí, né, nos próximos anos, e a gente vai ter organizações mais experimentais, que vão também testar mais rapidamente, aprender mais rapidamente e adaptar seus modelos e os seus contextos para favorecer melhor, seja o posicionamento da mulher, seja a inclusão de uma maior diversidade de pensamento, seja modelos de decisão mais humanizados e que integrem melhor, que não tratem a questão de performance e humanização como um trade-off, mas sim como a mesma coisa, né? Então, isso vai ser fundamental para a gente ter, de fato, uma gestão mais humanizada em todas as organizações e instituições, né? Por fim, pessoal, né, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu, Sara e a Adriana discutimos um pouco, né? A ideia seria a gente criar no Dono de Jafari aí um comitê de desenvolvimento e mindset feminino, né, que
teria como objetivo tanto promover o network entre os participantes e também com os demais comitês que estão sendo criados, né, gerar um aprendizado e crescimento para os participantes sobre temáticas e práticas aí de vanguarda em termos de desenvolvimento, pessoas e lideranças, como também, né, ter essa missão aí de fortalecer o posicionamento da mulher no mercado de trabalho e talvez criar algumas experiências e jornadas que façam que as mulheres também possam evoluir mais rapidamente, acelerar a sua inteligência evolutiva aí também e a criar contextos melhores aí para a inserção da mulher, né? Então, a nossa sugestão inicial realmente começava com esse workshop para a gente, né, dar alguns highlights de como a ciência está evoluindo e pode nos ajudar, nós mulheres, também a se inserir melhor no trabalho, no mercado de trabalho, superando seja as nossas crenças ou criando contextos melhores para que essas crenças sejam superadas, né? A ideia é, numa fase 2, né, já que eu dei essa pílula aqui para vocês, falei tanto sobre o mapa de imunidade e mudança e os testes exploratórios, a ideia seria que a gente fizesse um treinamento curto, de 4 horas, provavelmente dividido em 2 horas, em janeiro ou fevereiro, onde as pessoas interessadas, então, passariam por esse treinamento, justamente para a gente aprender como é que a gente faz essas mudanças aí e acelera a nossa inteligência evolutiva e falar e discutir algumas das vulnerabilidades, e a partir desse exercício a gente criar uma jornada que seria aí na fase 3, né, um projeto piloto, onde a gente faria uma série de workshops aí a partir de maio, com várias mulheres falando sobre como é que ela foi evoluindo em termos de mudança de mentalidade em suas carreiras, né, ajudando assim também as mulheres a vencerem as suas próprias crenças limitantes e evoluírem de uma forma mais rápida em termos de inteligência evolutiva, né? Então, essa é uma ideia inicial. Hoje a gente não tem muito tempo para estar discutindo essa ideia, a ideia era fazer um rápido highlight, mas eu gostaria que as participantes interessadas em participar desse comitê de desenvolvimento, né, humano, que realmente colocassem aí no chat o seu nome, né, demonstrando aí, confirmando o seu interesse, para que a gente possa convidá-las aí tanto para o treinamento que a gente deve estar fazendo em janeiro e fevereiro, e também depois disso para a gente discutir o modelo que a gente vai colocar em prática desses workshops, com diversas mulheres falando sobre a superação, né, de uma série de crenças limitantes suas e também de criação de contextos mais favoráveis aí à inserção da mulher de uma forma mais igualitária aí no mercado de trabalho. Por fim, né, então, além de pedir aí para vocês colocarem aí no chat quem realmente gostaria de estar participando aí desse comitê, eu gostaria de agradecer aí a todos, né, principalmente a Câmara Italiana e a participação de todos vocês, e dizer que eu acredito que, de fato, a gente tem uma grande oportunidade aí nos próximos anos, né? Eu acho que essa questão da gente ser genuinamente humano, né, esse ser irracional, mas que tem condições de evoluir em termos de consciência, eu acho que é um novo diferencial e é algo que vai fazer uma grande diferença aí, de fato, nos próximos anos, né? Então, agradeço muito a todos. Eu vou parar de dividir aqui a minha tela, até para poder acompanhar aqui o chat, as confirmações. E muito obrigada, Sara, muito obrigada, Adriana. Eu vou pedir a palavra, então, Virgínia, para primeiro te agradecer, porque eu estou assim, já estava encantada com a ideia do projeto, mas depois de assistir essa apresentação, esse banho de conteúdo, assim, de entusiasmo, agradecer a você por compartilhar seu conhecimento, né, na Câmara, e por estar disposta nessa caminhada, né, porque é uma caminhada com todas nós. Agradecer a nossa queridíssima presidente Sara Colombo, que na sua inquietação, no seu entusiasmo, no seu desejo de fazer sempre o melhor, está modelando tantas novidades boas aqui para Italcam. E agradecer a todas essas nossas convidadas, né,
que eu não vou poder ler os nomes, porque senão acho que eu leria a lista inteira, olhando aqui em ordem alfabética, mulheres incríveis que fazem parte do nosso núcleo forte também, e convidadas não só da Italcam, mas principalmente da Sara, a gente aglutinando, né? Precisou sair um pouquinho mais cedo, eu vou representar esse grupo apenas no nome, que é o da Antonella Versace, que está construindo já com a Sara um novo núcleo de comitê, que a gente espera apresentar também. Então, estamos buscando assim, lideranças femininas, né? Estou vendo aqui no chat já as respostas, né? Receptivas a esse convite, então agradeço também a Tiziana, que respondeu, a Catarina Schneider, da Bulgari. Então, a todas vocês, o meu mais sincero agradecimento. O nosso presidente é um entusiasta, está nos dando aí toda essa liberdade, e eu acho que, assim, vamos aprontar, né? Vamos fazer coisas muito legais. Depois que essa pandemia terminar, acho que os eventos presenciais vão ser extraordinários para a gente também poder compartilhar ao vivo. Então, eu queria só fazer realmente um agradecimento a todas vocês que estão me ouvindo aí, nossas convidadas, a Virgínia pela construção desse projeto incrível, desse núcleo temático, e a Sara, né, por liderar esse projeto aí e por estar já pensando em novos núcleos, trazendo novos nomes. A você, querida Sara, passo a palavra e me despeço aqui também. A Lívia, só para fazer um último comentário, a Lívia é uma, vamos dizer assim, uma agregada fortíssima, né, que a gente está trazendo. Então, temos outras mulheres do consulado, a Rita Guarino também aqui conectada com a gente. Então, é construir esse percurso. Agora que a gente tem uma cônsula adjunta também chegando, ela vai participar dos nossos eventos também. Deixa um abraço a todos, porque ela tem uma agenda executiva agora, não pode seguir. Então, eu cumprimento a todas e passo a palavra para a Sara, a quem eu deixo um beijo, mesmo que virtual. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Bom, claro, obrigada, Virgínia, né? Mais de tudo, Virgínia, você vai ver no chat aqui, tá todo mundo falando que adoraram nossa palestra e tá todo mundo deixando o e-mail, o contato para se inscrever nos próximos passos. Qualquer coisa, eu acho que mais ou menos todo mundo que está aqui me conhece pessoalmente, então qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo em qualquer momento para conversar sobre esse assunto. Eu queria só comentar assim que eu gosto tanto da parte de quando a Virgínia falou do elefante, né? Porque acho tão divertido. Esse aqui é muito a minha realidade, né? Tem dias que eu tipo, tô até pensando, tô até me achando, tô achando que eu tô liderando minha vida e aí acontece algo que muda tudo e não tô liderando nada mesmo, tô só tentando dirigir um elefante. Mas essa pandemia, assim, para mim pessoalmente, tem mudado bastante coisas da minha vida. E está sendo super interessante, porque eu estou aprendendo a valorizar mais algumas coisas e menos outras, então estou tentando dar um rumo melhor à minha carreira e à minha existência em tudo. A Adriana já mencionou, temos algumas ideias para os próximos encontros. Estamos criando com a Antonella Versace um comitê que provavelmente será um comitê de lifestyle, onde a gente vai falar de moda, de design e de toda a tecnologia envolvida nisso. E provavelmente faremos um evento específico para convidar vocês e para fazer uma apresentação. Teremos provavelmente um outro evento focado em assuntos mais de família, porque teve aqui uma pergunta da Tiziana para a nossa cônsula adjunta Lívia sobre a família sendo uma vantagem, uma desvantagem, atrapalhando ou não na carreira diplomática. Eu acho que esse ponto de ajudar ou atrapalhar é um ponto que impacta muito nas nossas vidas, né? Da vida de todas nós, porque tanto que a gente tenha um marido que às vezes não quer largar a carreira dele para acompanhar a gente no expátrio, quanto
quando temos filhos pequenos ou temos pessoas idosas que precisam do nosso cuidado. Então, assim, esse, querendo ou não, geralmente cai um pouquinho mais em nós mulheres. E aí acho que poderia ser um tópico interessante para discutir. E no mês que vem teremos outro encontro, que acho que vai ser bem divertido, onde iremos apresentar um pouco da nossa cidade, de São Paulo, de uma forma um pouco diferente, com uma sorte de tour virtual para alguns lugares secretos da cidade, e eu acho que vai ser um evento bem gostoso e bem legal. Mais leve, eventualmente, dos outros, mas também super legal. Então, acho que é tudo. E agradeço a presença de todas e, de novo, obrigada a Virgínia. Tá? Virgínia, quer terminar você? Tá sem áudio. Bem, Isso. pessoal, gostaria de agradecer, eu estava lendo as mensagens aí de todas, muitíssimo obrigada. Gostaria de ter pelo menos visto a carinha de todas aí, pelo menos já, mas dessa vez aí não foi possível, mas com certeza numa próxima a gente vai ter a oportunidade de se ver virtualmente, e fico feliz que todas tenham gostado também da ideia, e encontro vocês então aí no curso do Mapa de Imunidade e Mudança. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido aí. Isso. Então, eu estou olhando aqui, só tem perguntas que a gente não respondeu, se eu perdi alguma, mas acho que não. Caso tenham, tem uma pergunta que é se a Virgínia pode disponibilizar o contato dela. Vi, você tem lá para falar? Tem que abrir o microfone. Eu acho que você está sem microfone. Mas... Eu vou colocar aqui, eu acho que eu posso botar nas perguntas e respostas, será que todo mundo vai ver? Pode, eu acho que pode no chat, e depois eu acredito que eu tenho o contato de sim. todas. Então, vou dar um follow-up para todo mundo. Vocês também podem me achar no LinkedIn, Virginia Hag também, qualquer coisa, mas eu vou pedir para a Sara mandar o meu contato aí para todas aí no grupo também. Tá? Fiquem à vontade aí para me contactar, vai ser um prazer a gente conversar virtualmente, né, por enquanto, e depois aí pessoalmente, com certeza. Pronto. Então, eu vou só anotar aqui os nomes de todas que querem participar, e também para quem não colocou, depois a gente eventualmente pode adicionar. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por esse webinar que eu adorei. E o próximo a gente vai tentar fazer de novo em um formato de reunião. Então, todas poderemos nos vermos. Mas nesse caso ia ficar um pouco complicado e não conseguimos. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou fechar.